Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao DVD Som de Adoradores da Aline Barros e ao DVD Louvorzão Volume 3, parte 1. Ligando 2461-0093, 2461-0093. Você concorre ao DVD Som de Adoradores da Aline Barros e ao DVD Louvorzão Volume 3, parte 1. No Facebook da 93 FM. Hoje você concorre ao DVD Até Tocar o Céu da Eixla. Até Tocar o Céu da Eixla, para você que está aqui no nosso Facebook da 93 FM. Tem uma foto minha com o meu querido amigo Jair Cardoso. Sob esta foto você pode colocar ali, sobre esse post, pode colocar sua opinião sobre o nosso debate de hoje, a sua experiência, a sua análise. Pode dizer de onde você está ouvindo a gente, acompanhando o nosso Debate 93. Sempre bom demais ter você aqui com a gente na 93 FM. Esta, minha gente, é a rádio do povo de Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. J.R. diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, a passagem de Isaías 45, versículo 7, diz que o próprio Deus foi quem criou o mal. Porém, ouço o tempo inteiro pessoas dizendo que Deus é bom. Como pode um Deus de amor criar o mal? Ele criou mesmo o mal? O mesmo Deus que ama e cuida é capaz de mandar calamidades sobre seus filhos? Fazer o mal não seria uma contradição à característica da bondade do Senhor? O que significa dizer que Deus é fogo consumidor? Deus é capaz de se irar e de amar ao mesmo tempo? Que pensa você sobre este assunto? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João, de tanto andar, cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, canta. Vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai. Este é o Debate 93.
Com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Evaldo Beranger é pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Muito bom dia, seja bem-vindo, Reverendo Evaldo. O senhor destacou a frase inicial, que é o tema central. Nós vamos ouvir todos os nossos companheiros sobre esse assunto. Esta frase inicial responde a pelo menos 3, 4 outras frases que se seguem. Passagem de Isaías 45, verso 7. Vou ler para o nosso ouvinte entender e se localizar, quando diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas, é o que diz o texto. Daí o nosso ouvinte pergunta: ouço o tempo inteiro pessoas dizendo que Deus é bom, como pode um Deus de amor criar o mal? Ele criou mesmo o mal? Reverendo Evaldo, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, um bom dia a todos os nossos ouvintes. É claro que não. E essa pergunta tem que ser respondida com muita tranquilidade, com muita calma. Porque se você olhar na palavra de Deus, o único texto, e não é nem um versículo inteiro, é apenas um pedacinho do versículo, que dá a ideia de que talvez isso possa ter acontecido, é esse aqui. Então, já, se nós tentarmos formular aqui uma doutrina baseada apenas num pedaço de versículo, a gente já quebra com um dos princípios básicos da hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, onde a gente não deve formular uma doutrina baseada apenas em um texto isolado das Escrituras. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes. A Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal, que Deus não pode ser, Ele mesmo não tenta a ninguém, está lá na carta de Tiago. O que nós precisamos fazer aqui é ler esse texto com o seu contexto e entendê-lo dentro do seu contexto próprio. Eu quero resumir, poderíamos falar muito sobre isso, mas para sermos objetivos, o povo de Israel estava aqui vivendo no cativeiro, e para eles aquilo tinha sido um mal. Quer dizer, você pega no final do livro dos reis, diz lá: o Senhor os entregou nas mãos dos babilônios, e aquilo foi, Lamentações de Jeremias fala que está desolada a cidade. Para eles aquilo foi um mal, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma calamidade sobre a vida deles. Dentro do exílio eles tiveram a consciência de que Deus estava no controle. Mas enquanto eles estavam passando pela calamidade, eles não estavam percebendo isso. O profeta Isaías aqui está introduzindo o personagem de Ciro, que é o rei dos Medos e dos Persas, que é um império que veio a derrotar Babilônia e que promulgou a volta dos judeus. Então nós temos aqui um ambiente onde está se recordando ao povo de Israel que, embora aquilo que passou possa ter parecido um mal, alguma coisa que foi destruidora e complicada para o povo, na verdade, Deus estava no controle. E apenas para a gente pegar esse versículo aqui, a gente precisa lembrar que o pensamento hebraico, o pensamento judaico, é um pensamento que trabalha com duplas de informações. O paralelismo é uma das formas hebraicas de pensamento, e ele é muito forte. E normalmente, no paralelismo sinonímio, que é o caso aqui, você tem um conceito igualado a outro conceito. Então, olha só, eu formo a luz e crio as trevas. Nós temos aqui uma antítese. Então, a antítese de luz é trevas. Foi Deus quem fez os dois. Faço a paz e crio o mal. O mal aqui é a antítese da paz. Não é o mal moral. Não é o mal que faz com que as pessoas sejam maldosas não é a possibilidade de se revoltar contra Deus, embora Deus tenha permitido isso, mas o contrário aqui de paz é mal. Então, até a versão nova tradução da linguagem de hoje traz aqui: sou eu quem permito as bênçãos e as maldições, que é uma boa tradução para o hebraico aqui, e eu fiz a análise do texto em hebraico, eu sou professor de hebraico, é exatamente isso que o texto está querendo dizer. Quer dizer, eu tenho todas as coisas debaixo do meu controle, diz o Senhor. Aquilo que para vocês pode parecer mal, está debaixo das minhas mãos. Sou eu quem crio, no sentido de que está sob o meu controle. Então a ideia aqui não é de que Deus é o criador do mal. De Nova Iguaçu, representando o povo amado da Baixada Fluminense, o reverendo Luiz Lima, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor concorda, reverendo?
bom dia JR, bom dia debatedores e demais ouvintes. Eu concordo e quero acrescentar que o contexto do texto fala sobre guerras, fala sobre paz e fala sobre um líder que seria levantado, que era Ciro. E os termos hebraicos, o pastor aqui ao meu lado, que é professor de hebraico, me permita a falha na pronúncia, ele pode me ajudar. Shalom, que é paz, Ra, que é o oposto, que seria a guerra. E o contexto do texto, Deus está falando o seguinte: sou eu que exalto as nações e sou eu que puno as nações, e eu vou usar Ciro para resgatar o meu povo Israel, restabelecer essa nação, e vou usar Ciro para castigar outras nações. Então, o texto aqui jamais se refere à questão do mal em relação a Deus, o mal com U, que Deus é mal, porque quando o ouvinte diz no e-mail, ouça as pessoas dizendo que Deus é bom, eu queria destacar o seguinte, que é preciso ouvir também o que Deus diz no Antigo Testamento. Salmo 25:8 diz assim: bom e reto é o Senhor. O Antigo Testamento também diz que Deus é bom. Então Deus, mal com o Deus não é ruim, Deus não é mal. Agora, o texto diz que ele faz o mal com ele, no sentido de punição, né? E que às vezes determinadas calamidades são punições divinas. A Bíblia fala sobre isso. Então eu concordo e vejo que há aqui uma questão literária em que no hebraico, às vezes, quando Deus permite que algo aconteça, ele é apresentado como causador, sem que necessariamente ele o seja. Tudo bem. Com a gente também no programa de hoje, o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, na nossa querida São João de Meriti, mais um ilustre representante da Baixada Fluminense com a gente no programa de hoje. Que pensa o senhor, pastor Fábio, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Nossa, a gente cresceu aqui em enriquecimento, conhecimento, né? Eu queria só apenas acrescentar das nossas leituras e deu trabalho, né? Porque esse assunto é um assunto difícil, não é um assunto fácil. A gente vai perceber que há muitos pensamentos teológicos, filosóficos sobre o Deus bondoso e a existência do mal e muitas opiniões. Agora é interessante que Ciro, ele traz pra gente a ideia do contexto da influência persa. E o pensamento persa sobre Deus não é o mesmo pensamento hebreu. Eles acreditam Deus dividido em categorias. Acreditavam ele que um Deus era o Deus do bem e acreditavam que um Deus era o Deus do mal. E aí, quando você vê essa postura de Isaías, apesar de Ciro aqui ser aquele que Deus vai usar para libertar o povo, mas fica muito claro o monoteísmo. Olha, aquilo que vocês estão dividindo em categorias, aquilo que vocês estão atribuindo a divindades, nós não cremos assim. Nós cremos que o Deus de Israel, ele tem o controle de todas as coisas. Haja paz, haja guerra, tudo está no controle do Senhor. A nossa menina da mesa de hoje vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu concordo com tudo que já foi dito, e também para acrescentar, né, porque a gente só vai acrescentando, graças a Deus. Vale a pena a gente lembrar que o mal que o povo judeu naquele momento identificava como mal, na verdade era reflexo e fruto da desobediência deles. Desobediência essa que desde a lei mosaica já foi dito: se o meu povo, as bênçãos e as maldições de Deuteronômio, a gente tem lá aquilo muito claro: se servir a Deus, se seguir a Deus, se adorar a Deus, vai ser abençoado. Senão, a desobediência já traria suas consequências. Então, o mal que era estar sob
sob o domínio babilônico, depois estar sobre os medo-persas, na realidade, era reflexo da desobediência. E é importante que a gente se lembre que, e hoje nós sabemos disso, né? Isso está registrado em vários textos, que o salário do pecado é a morte. É importante que a gente se lembre que a desobediência, ela traz as suas consequências, especialmente quando se adora a Deus ou não se adora a Deus. E todo o povo de Israel, e toda a história de Israel no Velho Testamento mostra isso pra gente. Quando eles estavam fiéis a Deus, quando eles seguiam os preceitos, eles eram abençoados, a terra era restaurada, o povo crescia, a bênção vinha. E todas as vezes que eles se misturavam com os povos, adoravam outros deuses, se afastavam de Deus, iam para cativeiro, tinham a sua terra desolada, eram vencidos pelos seus inimigos, e aí nesse momento a leitura deles era: Deus é mau, Deus nos castigou. Na verdade, Deus é justo, e a justiça dele e a soberania dele com certeza está sobre todas essas situações. Deixa eu ver se eu entendi. Então, os companheiros até aqui estão afirmando que a justiça divina, ao ser estabelecida, ela pode ser interpretado por quem a recebe como algo mal. Sim. Mas na verdade é resultado das minhas escolhas, ou daquilo que eu faço, ou dos meus atos, da minha vida. É essa a ideia, para ver se eu estou aqui entendendo bem o que os 4 companheiros estão falando, porque são todos assim basicamente na mesma página, acrescentando uma notinha de rodapé aqui, outra ali. É isso. O contexto fala de punição. Punição. Ele iria punir as nações usando Ciro. Agora, lembrando de Hebreus, que a disciplina no momento ela não é prazerosa. Sim. Mas o objetivo de Deus é trazer um fruto pacífico. Exatamente. Então, até mesmo, entre aspas, quando Deus causa o mal, mal no sentido de punição, ele está querendo corrigir para aperfeiçoar. Então, ele está querendo promover o crescimento e o bem maior. E nunca é corrigir a si mesmo, é sempre corrigir o povo, a terra, a nós, porque nós é que erramos. E com as nossas ações, nós provocamos o mal para nós mesmos. Nós trazemos para nós a consequência do pecado, do erro, da injustiça, do desamor, do desafeto, da calamidade, do desmatamento, da poluição, enfim, que nós mesmos causamos. Na verdade, nós estamos caminhando dentro de um pensamento que é a ideia do homem poder decidir e fazer as suas escolhas. E segundo esta visão que o homem pode escolher, o mal está inserido nessa característica das escolhas, porque se Deus tivesse criado robôs, eles apenas executariam aquilo que está instalado no software. Apenas aquilo. Seria muito mais fácil até, seria um determinismo, né? Seria um determinismo. E aí justifica-se a ideia da permissão de Deus na existência do mal, encurtida nesse processo do homem decidir as coisas, em fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Eu acho que está muito bem esclarecido, mas eu gostaria de apenas fazer uma distinção que eu acho que é importante, que é a distinção entre punição e castigo. Sim. Ciro, ele é usado por Deus, ele é instrumento de Deus para punição dos ímpios, para punição daqueles que estão francamente contra Deus, mas para castigo dos seus filhos e castigo do seu povo. Qual a diferença? A punição é simplesmente quando se aplica a justiça. Isso é punição. Castigo é quando você permite que as consequências venham, mas de tal forma controlada que a pessoa possa aprender com aquilo. A Bíblia diz: eu castigo e disciplino a quem eu amo. De fato, a punição de Deus, ela só vai acontecer no último dia, no final de todas as coisas, porque até então ele estará, de certa forma, é uma punição, mas é uma punição disciplinadora, porque como diz lá a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, que Deus não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, ele está esperando, ele quer que todos cheguem à salvação, então ele permite muitas vezes que nós soframos as consequências dos nossos atos, para que possamos aprender com isso e nos voltar para ele. Se não nos voltarmos para ele, a punição virá no tempo devido. Muito bem. Ô Silvia. Oi. Ei, Silvia, bom dia, como vai você? Tudo bem, Silvia? Bom dia, Rafael. Você tá em Itatiaia? Isso, eu tô no trabalho. No trabalho, né, Silvia? Deus te abençoe aí, minha filha. Bom trabalho, viu? Bom trabalho. Ô, Silvia, você tá entendendo o que o pessoal tá falando aqui à mesa?
Ou você tá achando que eles estão falando assim complicado, difícil? Qual a sua opinião, hein, Silvia? Não, eu tô conseguindo entender direitinho, né, o que eles estão explicando. E eu quero dizer que eu concordo, né, porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, como eu até falei com a atendente, né, nós às vezes falamos, nossa, nós somos tão pacíficos, não temos coragem de matar uma formiguinha. Mas quando mexe com os nossos filhos, eu sou mãe, a gente vira uma leoa. Então, eu creio que o nosso Deus também é assim. Ele tem os seus filhos, ele nos ama, né? E ele não pratica o mal, ele pratica a justiça, né? Então, quando ele fala nesse versículo, ele quer dizer que ele tem o controle sobre todas as coisas, até sobre o mal, né? Para poder nos libertar, nos salvar. E outra coisa também importante que os pastores estão falando é em relação ao contexto bíblico, porque isso é muito importante, né? Nós vemos hoje tantos falsos profetas aí, né, que se dizem da parte de Deus, que usam esses versículos isoladamente para distorcer a Bíblia, que é a palavra verdadeira do Senhor. Então, eu acho isso muito importante. Nós temos que ver não só o versículo, mas todo o contexto que está envolvendo aí a Bíblia. Muito bem, Silvia. A professora Silvia participou aqui conosco do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado, Silvia. Deus te abençoe sempre. Continue a estudar a Bíblia, minha irmãzinha. Obrigada, JR. Eu gostaria que você mandasse um beijo para todo o povo da Igreja de Nova Vida da Itatiaia. Nova Vida da Itatiaia, um grande abraço a todo mundo. Deus abençoe a todos e muito obrigado, Silvia, por essa audiência qualificada. Deus te abençoe cada dia mais, tá bom, minha irmãzinha? Amém, a nós todos, JR. Amém. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tudo bem, minha gente, os nossos ouvintes, tá vendo como é que os nossos ouvintes participam? São muito bons, eu agradeço muito a Deus, porque os ouvintes, ao nos acompanhar, eles nos ajudam muito e nos fazem crescer. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um deles. Há um destaque aqui, reverendo Luiz, que o senhor fez, embora o senhor já tenha mencionado, inclusive, a palavra calamidade, aí é bom a gente explicar o que é isso aí. O mesmo Deus que ama e cuida é capaz de mandar calamidades sobre os seus filhos? O que o senhor compreendeu aqui como calamidades e qual a sua opinião sobre este tema? Bom, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de mudar o verbo mandar para permitir, que muda completamente o sentido. Se o homem faz um desmatamento numa encosta e permite o loteamento embaixo da encosta, e depois vem um grande temporal e mulheres grávidas morrem, crianças, idosos, pessoas inocentes, não podemos dizer que Deus é esse, Deus é mau que permitiu acontecer isso. Deus não tem nada a ver com isso. É uma questão do capitalismo exagerado, selvagem, é uma questão governamental, não é uma questão que Deus é mau, que o homem que é mau. Então, neste caso, para que não houvesse a calamidade, Deus teria que estar intervindo no livre-arbítrio do homem. Então, Deus dá capacidade ao homem para saber, ali eu não devo permitir que seja feito construção, ali eu não devo permitir que seja feito desmatamento. Por exemplo, vamos lembrar de uma grande calamidade que houve recentemente, que foi o tsunami. Então, pensar, mas que Deus é esse que deixou acontecer essa tragédia? Onde está Deus? Nós não poderíamos pensar também que o homem, todas essas décadas, tirando petróleo de debaixo da terra, e eles colocam algo lá para substituir. Mas será que a densidade e tudo mais é equivalente? Será que não foi a terra se ajustando a essa ação humana que causou aquele tsunami e tantas calamidades? Então, eu mudo aqui. O mesmo Deus que ama, ele permite às vezes calamidades acontecerem, porque é consequência das nossas próprias escolhas, dos nossos atos. Se um filho dele amado, cristão, num dia de chuva, estiver dirigindo e pisar no acelerador de forma imprópria, a calamidade Deus vai permitir, mas não foi Deus que quis, porque Deus é mau. Se for um homem, pode morrer, deixar a mulher grávida e um filho órfão. É uma coisa muito ruim, é uma calamidade. Então é uma Deus tragédia, não manda a calamidade, responsável. permite que ela aconteça em razão da liberdade
de escolha que o homem tem. Para o homem aprender a ser responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. Concordam, companheiros? Com certeza. Pastor Elaine. Evaldo já colocou aqui o livro de Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, Deus é bom. Deus é justo, né? E Deus estabelece isso. Há dois textos que eu acho que é interessante, até complementando. A Bíblia diz que o povo sofre, algumas versões dizem que o povo geme, porque escolhe mal os seus governantes. Então, quando a gente vê as pessoas sofrendo por conta, por exemplo, da má distribuição de renda, quando a gente vê um país, né, como o nosso, que a pessoa tem que trabalhar quase 5 meses ao ano só para pagar impostos, quando a gente vê toda essa questão acontecendo aí por conta dos mal governantes, está previsto. Se a gente escolher mal, a gente vai sofrer. A Bíblia também diz que o povo erra e sofre porque lhe falta conhecimento. E aí pode ser desde o conhecimento que o governo precisa proporcionar para que as pessoas aprendam e saibam e vão atrás dos seus direitos, até o próprio conhecimento bíblico mesmo do próprio amor a Deus. Tem muita gente triste com Deus, quando Deus, na realidade, não tem nada a ver com a situação. Além da questão do pecado, além da questão da própria justiça de Deus, que já é prevista. Quando nós erramos, nós vamos colher as consequências dos nossos erros. Nós vamos ter o perdão de Deus para os nossos pecados, mas as consequências de um erro, aquela pessoa vai colher. Então, essa é uma questão que as pessoas precisam entender. A gente atribui muita coisa a Deus e muita coisa até ao diabo, que na realidade não tem a ver com Deus e não tem a ver com o diabo, e sim com as nossas ações, com as consequências dos nossos atos. Eu concordo, acho que os irmãos estão perfeitamente certos, mas a gente precisa sempre lembrar de uma outra dimensão da calamidade e da tragédia. Às vezes a tragédia não atinge somente aqueles que são maus. Não. Ela atinge tanto pessoas boas como pessoas más, pessoas que amam ao Senhor Jesus, pessoas que servem ao Senhor Jesus com todas as suas forças, embora ninguém seja perfeito, muitas vezes são atingidos por um acidente, por uma tragédia. Às vezes uma criança totalmente inocente nasce com alguma deformidade, algum problema sério e pode levar a sofrimento. Nós temos que nos lembrar que tudo de mal que acontece nesse mundo é contingência, é porque a humanidade se afastou de Deus e por isso o mal, ele atinge indistintamente a todas as pessoas. Isso é uma das razões, essa é uma das razões pelas quais Deus odeia o pecado, porque o pecado traz consequência até sobre os inocentes. É verdade. Até sobre os inocentes. Deus está agindo para reverter essa situação e a gente tem que lembrar nessa hora de que Deus não está parado, Deus não está inerte, Deus enviou seu Filho ao mundo, Ele mesmo veio, se fez homem, para reverter os males causados pelo pecado humano e por tudo aquilo. Então, quando a gente precisa tomar um cuidado, e eu sei que os pastores não estão dizendo isso, eu estou apenas abrindo um pouco mais o leque, poxa, então se eu estou sofrendo é porque eu estou em pecado. Se eu estou sofrendo é porque eu estou fazendo algo, o que eu fiz de errado. E essa é a teologia dos amigos de Jó. É verdade. Não é a teologia bíblica, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que, sim, o justo pode sofrer. E muitas vezes o injusto parece que está prosperando mais do que o justo. O Salmo 73 mostra isso muito claramente. Então, vamos lembrar de um versículo, 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel. Juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Me permita uma ênfase que o pastor colocou, o reverendo colocou, da ideia de que Deus não está inerte. Porque há um pensamento teológico, que é chamado de ateísmo aberto, que quando olha essa questão do mal, eles interpretam que Deus escolheu para si... Teísmo aberto. Teísmo aberto, isso. Deus escolheu para si sentar com o homem diante das tragédias e chorar. Deus que resolveu não intervir na situação. E nós não cremos assim. Não. Isso é totalmente antibíblico. A nossa percepção bíblica é do Jesus que anda sobre o mar, é do Jesus
que chega diante de uma tempestade no barco e diz assim: olha, acalme-se os ventos. Sim. É de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, às vezes, sentir que Deus não está perto ou que Deus está inerte, você não pode entender que Deus não está agindo. Na verdade, JR, Pois não. dizer que Deus cria o mal, admitir isso seria ponto para o diabo. Porque o cristianismo apresenta a origem do mal. Então, na verdade, ele tem a resposta para isso, de acordo com o que nós cremos pela palavra. Então, Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Mas esse Lúcifer transformou-se em diabo. E o mal pode ser causado por eu mesmo. Se eu tomar um banho quente e abrir a porta da geladeira imediatamente, eu posso ficar com pneumonia. Quem causou esse mal? Não foi Deus, não foi o diabo, nem foi o próximo, fui eu. Isso aí. O mal pode ser causado pelo próximo. Uma boa pessoa pode estar dirigindo e uma outra pessoa embriagada, alcoolizada, vem, colide e causou um mal. Então eu posso sofrer o mal por ação minha, eu posso sofrer o mal por ação do outro, mas eu posso também sofrer o mal por ação do diabo. E aí o livro de Jó mostra isso, quando Deus permite. Então essas são as três fontes que eu penso colocaria do mal. mais uma. Agora, é interessante para o diabo dizer que Deus foi o culpado. Eu colocaria mais uma. Eu não acho que seja somente porque o diabo, eu acho que eu posso sofrer o mal também por contingência da vida. Sim. Por contingência da vida. Ninguém está livre de tropeçar e quebrar a perna. Ninguém está livre de perder um ente querido. Ninguém está livre. Adoecer. Não quer dizer que o diabo quem fez. Não quer dizer que alguém maldoso fez. Claro que a maldade humana piora a situação, mas existe a contingência da vida. Vamos entender aqui um pouquinho mais esse assunto. Faço a vocês as seguintes perguntas. A primeira referente ao que aconteceu no Egito. As famosas pragas do Egito. Então, nós podemos eventualmente aplicar que aquelas pragas foram de fato enviadas por Deus, foi Deus quem as enviou. Deus enviou 10 pragas ao Egito, a 10ª pior de todas elas. Essas pragas, elas poderiam, ou podem, ou poderão ser aplicadas em alguma situação. Vou exemplificar um outro exemplo, outro texto bíblico, o que aconteceu em Sodoma. A calamidade que lá aconteceu foi ação divina. Nós podemos trazer isso e dizer, olha, Deus enviou as pragas ao Egito, Deus enviou a destruição de Sodoma, só para ficar em 2 exemplos bíblicos, para a gente entender um pouquinho deste processo e se isso pode acontecer hoje. Então, há uma cidade onde existe uma promiscuidade muito grande, onde o pessoal está chutando a cruz, está botando fogo na igreja, tá certo? Está fazendo aquilo que é de pior possível em todas as esferas, em todas as áreas. Uma cidade como essa pode eventualmente sofrer de uma calamidade. Isso pode ser atribuído a Deus ou não? Vou juntar essa pergunta a outra que um ouvinte faz sobre Romanos 1:28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É a pergunta do nosso ouvinte Isaac, que está nos acompanhando e quer saber por que Deus fez isso, hein, JR? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa de hoje é a seguinte: vem cá, você acredita que Deus é capaz de se irar e de deixar de amar? Ele se ira e, consequentemente, deixa de amar? 97% dos nossos ouvintes, a maioria deles, acreditam que isso não seja possível, JR, mas 3% dos nossos ouvintes afirmam que Deus seria capaz de deixar de amar assim quando irado. Quero agradecer a você, ouvinte amado, e encorajá-la a continuar ligando e participando com a gente, trazendo a sua opinião, seu posicionamento sobre o nosso programa de hoje. 93 FM, a rádio que toca o meu coração.
93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. Vamos ao Egito, companheiros. Vamos ao Egito de passagem, coisa rápida. Eu não quero voltar pro Egito de jeito algum, mas vamos ao Egito. Vamos também dar uma passadinha em Sodoma. Não são dois bons lugares pra gente visitar, mas é preciso pensar sobre eles e analisar a ação que aconteceu no Egito. Deus enviou 10 pragas para. Foi Deus quem enviou. E Sodoma, tá certo? Quero saber se foi Deus que fez isso. Apenas lendo aqui, Êxodo 9:14 diz: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, no caso das pragas do Egito, não há dúvida de que Deus as enviou com um propósito definido de punição e de castigo. Os israelitas foram poupados nas pragas, enquanto que havia trevas em todo o Egito, na terra dos israelitas não havia, enquanto que os animais dos egípcios eram atacados por úlceras, os animais dos israelitas não. Agora, nós não podemos simplesmente expandir isso para toda calamidade que acontece. Sodoma, não há dúvida de que Deus a castigou e a puniu, e ficou, como diz lá Judas, ficou como exemplo da ira de Deus sendo aplicada sobre o pecado. Agora, aconteceu aquele problema na Boate Kiss, aquela tragédia. Não quer dizer que Deus esteja punindo a cidade ou punindo as pessoas por causa de uma maldade que existe naquela cidade. Pois não, reverendo Luiz Lima, que já disse inicialmente sim e não. Eu quero dizer o seguinte, a Bíblia é a nossa regra de fé. E prática. Só o Novo Testamento. Porque se nós formos pegar o Antigo Testamento como cristãos para regra de prática, nós vamos ter situações difíceis. Por exemplo, o Antigo Testamento tinha a lei de talião, dava direito à vingança. Jesus falou para nós orarmos pelos inimigos e, mais do que isso, amarmos os inimigos. Da segunda milha. Então, nós temos que lembrar que o Antigo Testamento era um tipo de aliança e o Novo é outra. Então, nós temos que sempre lembrar disso. A Bíblia é a nossa regra de fé para o cristão. Agora, a nossa regra de prática é o Novo Testamento. E algumas coisas mudam. Então, eu não sei se a mesa concorda com isso, reverendo. Eu até nem queria entrar nesse ponto aí, embora é preciso ouvi-lo e respeitá-lo integralmente. Eu teria que fazer um parênteses para ver se a mesa concorda, porque isso pode dar até uma interpretação, talvez bem diferente da interpretação que o senhor quer dar. Entendeu? Então, só não queria entrar muito fundo nesse assunto. Agora, se o senhor quiser, a gente faz o parênteses, não tem problema nenhum, não. As pragas do Egito, Deus mandou. A questão de Sodoma e Gomorra são punições divinas, ambos os casos. Agora, por exemplo, nós observamos que quando Acã pecou, todo Israel pagou. Hoje em dia, quando uma pessoa peca na igreja, não é a igreja toda que paga. Não é? O mesmo Deus que falou nos 10 mandamentos que ele iria castigar até a 3ª e 4ª geração, já em Ezequiel 18 ele diz, olha, cada um vai ser responsável por si, o pai não vai levar o pecado do filho, nem o filho receber as bênçãos por causa do pai. Agora a responsabilidade é individual. Então a Bíblia, ela apresenta algumas questões de mudança, não de Deus, mas de da sua forma de se relacionar com o ser humano. Pois não, pastor Fábio. Eu queria assumir uma postura aqui. Olha aí. Que eu acredito que nem toda tragédia a gente vai conseguir explicar. Se ela tem fim pedagógico, se ela tem fim escatológico, se ela tem um fim no livre-arbítrio do homem, se ela tem um fim na explicação de que o bem maior vai vir lá no futuro. Eu queria assumir essa postura que em alguns momentos a gente não sabe o porquê que aconteceu. E a gente não tem explicações. E é nesses momentos da vida que a gente não consegue encontrar as explicações que eu acho que entra a fé. Onde eu preciso apenas crer de que Deus continua soberano. Que mesmo que eu não venha entender, e ainda que eu não venha gostar do acontecido, e ainda que eu não venha nem aceitar aquela situação, a fé ela me traz um conforto de que Deus continua conduzindo a história, mesmo que eu não entenda. E aí
eu descanso nos braços do Senhor nos momentos mais terríveis e entendo que Deus, ele tem propósitos, mesmo que eu não venha conseguir explicar e entender. A gente precisa assumir às vezes essa postura de humildade. Não temos respostas. Não temos. E entender a questão conceitual de Deus, né? Acho que mesmo nesses momentos em que tudo desaba, a gente tem que manter a convicção que esse é o conceito que perpassa toda a Bíblia, porque essas duas situações elencadas aqui, a Bíblia diz o porquê, né? A Bíblia especifica, Faraó não queria liberar o povo e a Bíblia diz por que Faraó endureceu o seu coração, vinha mais uma praga. E Faraó endureceu novamente o seu coração, vinha. Então, a Bíblia especifica, porque ali havia uma questão muito clara que era o livramento do povo. E Deus estava fazendo aquilo para mostrar o seguinte: eu sou o Deus desse povo de Israel, né? E por isso essa diferenciação do que acontecia com os egípcios e não com os hebreus, até que o povo foi libertado. E aí o povo foi libertado, aí passou a colher aí as questões das suas próprias ações, os cativeiros, enfim. Sodoma e Gomorra pela mesma questão, para mostrar ali. Agora, nós também precisamos entender que Deus é amor. A despeito de tudo que nós lemos, né? E tem muita gente que diz a Bíblia é sangrenta, a Bíblia fala de um Deus que manda um povo guerrear contra o outro, dos judeus, dos hebreus matando os seus vizinhos, mas ainda assim Deus é bom, e tudo aquilo que Deus permitiu, enquanto guerra, ou enquanto até destruição como Sodoma e Gomorra, ou enquanto praga para o Egito, havia um propósito que é definido na Bíblia, que é claro. E aí eu somo com o que já foi dito aqui. As questões de hoje, desse período da graça, e eu entendo que a Bíblia toda é regra de fé, é regra de prática, as questões da graça hoje, nós hoje temos um tempo para punição específica de nações, na punição específica de pessoas que morrem sem querer a salvação, enfim. Nós hoje temos um tempo já pré-definido na Bíblia para isso. Mas nós também precisamos entender, juízo, né, que somos sujeitos às consequências de tudo aquilo que fazemos, que outros fazem, da vida, do envelhecimento, das doenças que estão presentes, enfim. Mas isso não impede da gente continuar acreditando no amor de Deus, na justiça de Deus, na benignidade dele, e saber o seguinte: ele nunca perde o controle da situação, e tudo que ele permite é por amor pra gente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3:16. E apenas para a gente completar um pouquinho mais, porque esse assunto dá para falar muita coisa, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, mas a sua maneira de agir com os homens pode mudar. Pode mudar. Se Deus aplicasse o mesmo critério que ele aplicou em Sodoma e Gomorra, no Rio de Janeiro, em muitas outras cidades, muitas dessas cidades já teriam sido destruídas. O próprio Jesus diz isso. Se Deus, Cafarnaum, se Deus agisse da mesma maneira com que ele agiu com Cafarnaum, com Sodoma, ele teria salvado. Então, notem, a maneira de Deus agir muda, porque se você disser não, toda vez que uma nação, toda vez que alguém comete um mal abominável e tal, Deus vai destruir como destruiu Sodoma e Gomorra. Não, Deus já não fez isso em várias ocasiões, porque ele tem um plano. Ele tem um então, tempo. Nós não podemos. Vamos ver se é isso aí, tá certo? Vou perguntar, vocês vão dizer sim ou não. Podem dizer simplesmente sim ou não. Em alguns casos, como o da Boate Kiss, quando aconteceu aquele episódio, em seguida, diversas pessoas começaram a dizer: olha a mão de Deus aí. E criaram, em cima disso, uma série de coisas. O que acontece em tudo quanto é canto do mundo, é Torre Gêmea, é o tsunami, é não sei o que lá, enfim, toma-se uma situação adversa, especialmente longe, tá certo? Para dizer o seguinte: olha, foi por causa disso que isso aconteceu. Ou seja, é aquela história da gente criar e achar uma explicação para todas essas coisas. Então não se pode afirmar isso, correto? Não se pode. Muito bem. Então eu vou perguntar um tiquinho mais. Em algumas ocasiões no Brasil e no mundo, igrejas caíram. Igrejas pegaram fogo. No Rio de Janeiro, fora do Rio, no Brasil e no mundo. Tá certo? As pessoas estavam no culto. Então você imagina, então o pessoal no culto, aleluia, aleluia, caiu lá, morreu um monte de gente. Tendência de dizer assim: olha, essa igreja estava
em pecado, essas pessoas, tá entendendo o que eu estou dizendo aqui? Perigo. Quer dizer, o risco é tomar, e eu trouxe de propósito os 2 textos, Egito, Sodoma, para trazer isso, para parar para pensar. Claro. A gente pode analisar ou não. Agora vamos lembrar de outra coisa que aconteceu tanto em um quanto o outro. O primeiro já referido pelo reverendo Evaldo. O povo de Deus foi preservado em todas as esferas das pragas que ali aconteceram. E até os egípcios que puseram sangue na sua porta também foram preservados. E vamos nos lembrar que em Sodoma houve um intercessor. Sim. Enquanto o intercessor intercedia, nada acontecia. Exato. E o intercessor só deixou de interceder, tá certo? Depois que Deus lhe assegurou que preservaria aqueles que eram fiéis a ele. Tá certo? Aí você tem a saída de Ló, da sua esposa, das suas filhas. Sim. Aí a mulher de Ló olha para trás, vira estátua de sal. Aí depois as filhas de Ló fazem o que elas fizeram, que aí é um outro tema, é um outro assunto, com outras explicações e outras análises aí, não é isso? Para a gente poder analisar e pensar sobre esse assunto. Então, podemos concluir então, segundo o que os irmãos estão compartilhando, que nesses 2 casos aconteceram situações comandadas por Deus, sempre com um propósito extremamente claro. Sim. Observamos também que em outras situações, outras calamidades podem acontecer, não como fruto da ação divina, como aquele que determinou, mas aquele que permitiu, em razão das escolhas humanas, daquilo que o homem faz, desmatamentos, por aí. Esse negócio de chuva, então, que a pessoa acha, não, a chuva, o que envolve, o que produz a chuva, tem muito da ação humana. Então, vamos para Romanos 1:28, para responder ao nosso ouvinte Isaac. Tem várias outras pessoas com outras dúvidas. Eu gosto muito de dúvida bíblica, eu gosto demais. Eu acho que a gente está ajudando muita gente e estimulando a estudar, porque a gente tem que estudar a palavra de Deus, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. 28-32 de Romanos 1, que pensam os companheiros? Eu acredito, mesmo sem poder fazer uma análise aí da língua original, eu acho que o texto é bem claro em manifestar a permissão de Deus do homem exercer as suas escolhas. Sim. Deus deu ao homem a condição a entregar nas suas próprias escolhas. Permitir que eles vivenciassem aquilo que eles quiseram. Deus, apesar de ser onipotente, ele se limita a trabalhar dentro da liberdade humana que ele mesmo criou, que é o livre-arbítrio. Que ele respeita. Muito bem. É isso aí, algum acréscimo? Foram tão objetivos agora que eu fiquei aqui surpreso, entendeu? Mas eu tô achando ótimo. Do Rio Comprido, ouvinte dizendo, Deus é capaz de se irar, mas acredito que o amor dele por nós não acaba. Do Vale das Mangueiras, Aldira dizendo, eu não acredito que Deus deixe de amar, ele criou sim todas as coisas, mas deu a todos o livre-arbítrio para que todos escolham entre o bem e o mal e arquem com as consequências. Aqui outro ouvinte dizendo o seguinte, o mal é consequência do nosso pecado, tudo que Deus criou era bom, mas depois que o homem colocou a mão, tudo se estragou, diz aqui a Ana Paula. A Sandra dizendo, Deus é soberano sobre todas as coisas e não precisamos compreender e sim aceitar a vontade dele. A Graciele dizendo, Deus é capaz de fazer o mal para que seus filhos saibam que ele é capaz de dar e de tirar o que nos deu. E aqui, o que está perguntando aqui, ouvinte? O frio existe? Sim. Tá. O frio existe? Não. O que existe é a ausência de calor.
A escuridão existe? Não. O que existe é a ausência de luz. Então, o mal existe? O que existe são pessoas sem o amor de Deus. É o que diz a nossa ouvinte Amanda. É preciso tomar cuidado com essa linha de raciocínio. Vamos a ela. Porque eu entendo o espírito da ouvinte, acho que ela tem razão, mas essa linha de raciocínio é usada para dizer que o mal é uma ilusão por algumas seitas e por alguns grupos com os quais nós não concordamos, porque saem da palavra de Deus. O mal não é somente a ausência de bem, porque nós não pecamos somente por deixar de fazer o bem. O mal é ativo no sentido de que é o fazer o mal, é fazer aquilo que está de acordo, contrário à palavra de Deus. Muitas vezes o mal pode ser a ausência de bem, no caso, por exemplo, quando eu não socorro uma pessoa que eu deveria socorrer, mas há ocasiões em que eu causo mal a essa pessoa. Então, embora eu entenda o raciocínio da ouvinte, concordo com ela no seu raciocínio, só está fazendo cuidado aí para toma um pouco de cuidado para usar essa linha de raciocínio. Implica em vontade, em decisão, em volição. Não tem como negar a existência. O mal existe, ele é concreto e ele será extirpado, porque você não pode extirpar algo que não existe. Ele será extirpado da humanidade no último dia. Também precisamos diferenciar de que esse mal que o reverendo está colocando aqui não é esse mesmo mal que a gente está discutindo na questão da perspectiva de Deus. A gente está colocando esse mal na perspectiva do pecado, de não fazer a vontade de Deus. E quando a gente colocou na perspectiva de Deus, tem a ver com as calamidades e com os desastres. Deus nos ama e o seu amor é absolutamente extraordinário. O amor de Deus se revela de diversas formas. Hoje mesmo, você pode contar até agora quantas bênçãos e quantas evidências do amor de Deus você já recebeu na sua vida. É verdade que há dias que a gente olha e diz assim, parece que não tem nada de bom acontecendo, e até pode dar a impressão a alguns que nós não somos amados pelo Senhor em razão de alguma coisa que nos aconteceu. Em geral, numa análise comparativa com o que aconteceu ou não aconteceu com o outro. Apesar das nossas dificuldades de entendimento, porque nós somos imperfeitos e na nossa imperfeição nós não conseguimos distinguir exatamente, discernir todas as coisas da maneira como elas devem ser discernidas ou da maneira como elas são de fato, nós precisamos compreender o que a Bíblia diz, ao nos afirmar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Perguntamos o seguinte, JR, se os nossos ouvintes acreditam que Deus seja capaz de se irar e de deixar de amar, a gente encerra com 95% dos nossos ouvintes afirmando que não acreditam nisso não. Muito obrigado aos nossos ouvintes amados e agora os prêmios do programa. Aldira Vargas, de Vale das Mangueiras, telefone 2759, final 47. Participou da pesquisa, está levando para casa o DVD Som de Adoradores da Aline Barros. Já o Isaac Ferreira, de Jacarepaguá, telefone 8892, final 50. Também participou da pesquisa e leva o DVD Louvorzão, volume 3, parte 1. E o Daniel de Jesus é o vencedor do Facebook, faturando DVD até tocar o céu da Expo. A gente só deu DVD hoje, né, Natália? Muito obrigado aos nossos ouvintes e à nossa equipe aí de produção, DVDs para os nossos ouvintes. Gostei. Vamos fazer isso mais vezes. Os ouvintes merecem o melhor possível. Hein? A gente tá chique. Vamos mandar um beijo aqui pra Etienne Gonçalves, JR. Vamos. Ela tá ouvindo a gente direto de Natal. Natal, tá bem demais, hein? Natal, que beleza, hein? Aquelas dunas, com emoção, sem emoção, sensacional. Deixa eu mandar um abraço aqui carinhoso também para o Douglas Araújo, muito obrigado, Douglas. Hernani Valadão, Lucialda Carvalho, Leandro Nascimento, muito obrigado aqui Amanda Fernandes, muito obrigado aqui a Fabiana Vicente, o Cláudio Lima, Naide Cunha, Ellen Prudêncio, Cátia Almeida, Gislane dos Anjos, Mônica Mota, Sandra Cavai, o Leonardo Esteves, a Michele Dias, muito obrigado aqui também, muito obrigado ao Kel Pierre, a Tamires Bastos, Tatá Teixeira, Janaína Domingues, Gabriela Correia,
Aqui o Wilson Santos, muito obrigado pelo carinho. A Camille France, Eliana Vilas Boas, o Rafael Soares, muito obrigado, Rafael. A Lidiane Assis Oliveira, obrigado aqui a Mônica Sade, Maria Silva de Souza, Leonardo Esteves, G. Araújo, mais uma galera maravilhosa. Olha aí. Marcela, esse vírus aí, minha filha. Liga o ventilador em cima dela aí, gente. Pelo amor de Deus. Tem misericórdia. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Quero agradecer aqui a você e dizer o seguinte, que o ouvinte nos liga aqui, aliás, nos mandou um e-mail dizendo o seguinte: é normal achar que ninguém nos ama? Eu me sinto assim, na boa, assim, um tremendo fracassado. Olho para o futuro e não tenho esperança de dias melhores. Acordo todos os dias com vontade de morrer, é o que conta um dos nossos queridos ouvintes. Diz mais: tenho pouquíssimos amigos e ninguém se interessa por mim. Me sinto um estranho nesse mundo. E nem mesmo saber que Deus tem promessas para mim faz com que eu me sinta menos rejeitado. Como ser feliz se ninguém me ama? Saber que Deus me ama não deveria ser o suficiente? O que devo fazer para que as pessoas me olhem, me amem e sintam vontade de estar comigo? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Reverendo Evaldo Beranger, obrigado, um grande abraço. Um grande abraço, JR. Eu quero mandar um abraço especial à nossa querida irmã Dona Alice Lugarinho, que está no hospital e pela qual nós estamos orando muito. Ela é da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, da Catedral, mas que tem um vínculo muito grande lá com a igreja Luz do Mundo. E um abraço também para Ana Lúcia, que está nos ouvindo, para minha querida sogra, que está nos ouvindo lá de Araraquara. Maravilha. Pastor Elane Cruz, obrigado, um grande abraço. Obrigado, JR, um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos do Ministério Fronteira, e é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, pastor Fábio Nunes. Eu que agradeço mais uma vez por poder estar aqui. E eu queria mandar um abraço especial para minha esposa Márcia. Márcia, segunda-feira vai estar completando mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, Márcia? Muito bem, palavra boa. Muito obrigado, reverendo Luiz Lima. Aquele abraço, irmãozão. Amém. Eu quero dizer que a Bíblia ela nos fala que um dia o mal será derrotado. Essa é uma boa mensagem de esperança. Quero mandar um beijo para minha esposa, para toda a minha família. E um beijo, um abraço para todos os membros da Igreja Nazarena Central do Nova Iguaçu. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje, uma tia querida e preciosa completa 80 anos de vida. Já comemoramos, já celebramos e a tia Zelita tá de parabéns. A nossa querida Belfor Roxo, uma ilustre representante desse povo maravilhoso de Belfor Roxo que nos acompanha todos os dias. Para essa tia querida, uma serva de Deus que viveu grandes mudanças e transformações na sua vida, que em especial foi agraciada com a bênção da conversão, da transformação gerada pelo Evangelho de Deus em sua vida, pelo poder e a graça do Senhor que sobre nós é experimentada. Nós agradecemos muito a Deus, tia, pela sua vida e deixamos com você e para você os nossos parabéns e o nosso reconhecimento do seu valor, da sua importância, de uma valente guerreira que você é, a despeito das lutas e grandes dificuldades pelas quais você já passou ao longo de sua vida. A herança está aí, as meninas, os netos, os genros, a família como um todo que se reúne para agradecer e para louvar a Deus pela sua vida, a semente da fé que você viveu, que você plantou e que você está colhendo e há de colher para sempre em sua vida. Tia, um beijo, parabéns pelo seu aniversário de 80 anos, por essa data preciosa que nos alegra profundamente. Nós vamos orar também por você, ouvinte amado, por você que vive as suas crises e as suas questões internas,
por você que vive a questão do mal, da bondade, da maldade, você que está envolvido nessas pesquisas bíblicas e quer aprender da palavra do Senhor, que sabe que Deus é bom, que sabe que Deus é maravilhoso, que mesmo que esteja passando por um momento difícil, que você chama de uma calamidade, sabe que Deus jamais nos deixa, que a sua presença é maravilhosa, que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é quem nos levanta, é o Senhor quem nos coloca de pé, e por causa disso nós vamos continuar a caminhar. Vamos orar com o pastor Fábio e vamos pedir ao Senhor que abençoe profundamente a sua vida, para que você, ouvinte amado, sinta-se hoje mais forte do que nunca, não baseada numa palavra superficial, mas como resultado da renovação que o Espírito Santo de Deus produz dentro de nós. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Ó Deus, nesse momento nós intercedemos, como aprendemos aqui com a Tua palavra, por aqueles que vivem dias maus, dias difíceis, dias sem explicação. Que a fé no Teu Filho, que a experiência da fé que encontra a fidelidade do Senhor, nesse momento, seja confortante, seja aquela que vai trazer, ó Deus, a orientação para o mundo desgovernado. Que a fé no Senhor estabeleça o equilíbrio. É no nome de Jesus que nós abençoamos o Teu povo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.